nessa endometriose, nesse procedimento aí, existe aqueles casos de ter que tirar, por exemplo, endometriose fora do útero ali, de ter que tirar o útero inteiro? A endometriose é muito grande? Sim, sim. Então, por conceito, a endometriose é fora do útero. Mas a gente acaba, principalmente quando a gente tem nos ligamentos, endometrioses, acabam infiltrando um pouco mais o útero e às vezes sim é considerada a retirada do útero. É importante a gente avaliar também a idade da paciente, então isso tem a ver com o desejo reprodutivo, se aquela paciente ela quer ser mãe. Então, uma mulher, mesmo que tenha uma endometriose terrível, que esteja tudo acometido e ela seja jovem, muito dificilmente alguém vai lá e tirar o útero dela, porque tem a questão toda de ser mãe, tem o desejo de gestar ali também envolvido. Então, a gente sempre tem que pesar isso também. Outra coisa interessante é que a gente tem a prima da endometriose, né? Que eu falo que é prima, que é Ah, a adenomiose, tá? Que é outra entidade. eu nem ia perguntar isso, eu li por cima, olha só, a Ah, ignorância minha. mas é importante porque as duas são primas mesmo, É, né? como é que é a Só que adenomiose? a adenomiose, a gente tem uma infiltração das células do endométrio na camada muscular do útero. Então, ela se limita realmente ao útero. É uma doença que está ali restrita ao útero. Então, a retirada do útero, que é a esterectomia, é o tratamento da adenomiose. Porque não tem como raspar lá. Não tem como, geralmente não tem como, né? E aí, às vezes, a gente tem essas duas doenças também associadas. Não é incomum que essas duas doenças venham associadas. Então, mas são casos menos comuns, eu imagino. Apesar de que tem uma enfermeira que trabalha comigo, que ela que pediu esse tema desesperadamente Ah, mais de uma sim, já vez. conheci. Georgina, para você é essa. Ela fez a esterectomia por causa de muita dor crônica e porque tinha um acometimento muito importante uterino. Talvez Uhum. adenomiose, eu não sei agora. Fiquei É. curioso. Então, não é incomum que essas duas doenças venham associadas. Outra coisa importante também é achar que a esterectomia, que é a retirada do útero, vai tratar a endometriose. Não é assim. Então, a endometriose, como a gente conversou, é a doença fora do útero. Não adianta a gente tirar o útero e deixar o restante das lesões lá, que não vai melhorar. Então, tem muita paciente que chega no desespero e fala: eu quero tirar meu útero porque eu tenho endometriose e é só tirando o útero que eu vou melhorar. E infelizmente não é assim, né? A gente precisa parar, conversar, entender que não é a causa da dor, não é a Não é o presença útero ou em não si. do útero. Então, tem que orientar bem as pacientes, porque elas chegam realmente com a ideia de que tirar o útero vai resolver ali o problema dela. Porém, agora a pergunta, talvez de mais de 1 milhão aí, vou juntar 2 milhões, 2 tem milhões. cura a endometriose? Perfeito. Então, a endometriose não tem cura. Uau, eu achei que tirando resolvia. Não tem cura, né? Primeiro que a gente está falando aí de células, né? Então, tudo que a gente fala de células, é uma coisa muito pequena, uma coisa que a gente não tem como tirar tudo, certo? Então, também a cirurgia ela não é curativa, a cirurgia não faz a cura da endometriose. A gente tira as lesões para reduzir a dor, a gente tira as lesões para restabelecer a anatomia, para aumentar a chance de, por exemplo, uma mulher engravidar, para tirar lesões que estejam maiores, mas essas lesões elas sempre podem voltar. Mas a cirurgia, então, só complementa além disso que você está falando. Então, mas a cirurgia ela pode tirar por completo a dor dessa paciente? Pode tirar por completo a dor Ah, da então menos paciente. mal. Pode sim. Quando uma cirurgia é bem feita, quando os focos são tirados de forma ideal, a paciente muitas vezes passa da cirurgia muito bem, né? Assim, sem dor, tem outra vida. Não é, é muito comum a gente ver o antes e depois da paciente no consultório. Outra Então, pessoa, outra pessoa. maquiada. Exatamente, elas já chegam maquiadas, com um sorriso lindo, assim, eu fico falando que eu vou fazer uma montagem do dia que elas chegam, O antes e o o antes e o depois. depois, quando elas chegam no consultório, que vão ter o diagnóstico, que vão pensar em tratamento cirúrgico, hormonal, e o dia pós-cirurgia que elas estão bem, realmente faz a diferença. Eu tenho uma dúvida. Isso te traz gratidão, Ah, com felicidade? certeza, Porque só eu aqui já fiquei feliz, com porque é certeza. fantástico. Você traz o mais difícil, que é o bem-estar, que é o bem-estar do paciente voltar à vida dela, profissional,
relacionamentos. Exatamente, de relacionamento profissional, social mesmo, porque muitas mulheres realmente acabam com a vida social, porque elas ficam ali exclusivamente à mercê da dor. Uma das coisas que veio na minha cabeça, a endometriose, ela pode piorar com algum tipo de alimento, com alguma coisa? Tem alguma coisa nesse aspecto já ou não? Quando a gente fala de estudo, né, a gente não tem nenhuma recomendação de dieta específica para endometriose. Então, de cortar glúten, de cortar lactose, não tem nada que fale que realmente, nenhuma evidência científica concreta mesmo, de que esse tipo de alimentação mais restrita modifique o curso da endometriose e modifique a dor. Nem bebidas alcoólicas, nem nada assim. Nada. O que a gente orienta é um bom senso, né? Uma dieta equilibrada mesmo, uma dieta com antioxidantes, que tenha todos os grandes nutrientes. É isso que vai fazer realmente diferença e impacto ali na vida do dia a dia e da dor. Tá, a gente falou da cirurgia, agora meio que de trás para frente ou mesmo pós-operatório. Antes da Perfeito. cirurgia, o que que eu posso fazer de tratar, além de tomar remédio para dor, doutor? Eu não aguento mais. Aham. Então, vou até voltar um pouquinho, porque o tratamento de endometriose ele não começa com a cirurgia, né? Então, Perfeito. nem sempre, nem a maioria dos casos vão ser cirúrgicos, na verdade. O tratamento da endometriose, na verdade, é hormonal. Então, a gente tem o estrogênio, o vilão estrogênio ali, e a gente tem que diminuir os níveis de estrogênio para poder fazer um tratamento ali inicial para endometriose. Então, por isso que a gente fala que a endometriose, o diagnóstico é clínico mesmo. A gente tem uma suspeita, a gente já entra com tratamento hormonal, já começa ali o tratamento mesmo. Não precisa ter um exame de imagem, não precisa fazer uma laparoscopia para a Não gente. precisa ter a Não certeza precisa que ter é. a certeza para a gente começar ali um tratamento. E o tratamento é hormonal, certo? A É um gente tratamento faz. seguro. Exatamente, é o tratamento com anticoncepcional mesmo. Então, os próprios anticoncepcionais que a gente usa ali para evitar a gravidez, eles também fazem tratamento hormonal da endometriose, que a gente faz justamente o bloqueio ali do eixo de ovulação da mulher para que ela melhore da queixa de dor durante o período menstrual e a gente evita também uma progressão das lesões com o uso do tratamento hormonal, das medicações. Ah, mas mas esse anticoncepcional é com estrogênio? É com estrogênio. Eu fico confuso, É, desculpa, leigo. Se você dá estrogênio, o problema é estrogênio, como é que É estrogênio melhora? verdade, que na verdade a gente faz um controle negativo. Quando a gente dá o estrogênio, que a gente fala que é o exógeno, né, que é o que vem através da medicação, a gente diminui a nossa produção e diminui ali, na verdade, a ativação dos receptores de estrogênio. Então, aí o papel vira o contrário, né? Mesmo a gente dando estrogênio, o efeito é o contrário, de diminuir a taxa do estrogênio. Porque diminui até a questão de cólicas menstruais habituais também, né? Exatamente. Então, por exemplo, você tem uma paciente que está na dúvida se ela tá, se na verdade é só uma cólica menstrual, que a gente chama de dismenorreia primária ou endometriose, o tratamento vai ser o mesmo. O tratamento Mesma inicial, dose, tudo. mesma dose. O tratamento inicial vai ser o mesmo. Não tem que mirabolar muito. Passa o anticoncepcional e você ainda ganha mais um, ainda protege a mulher ali que talvez não queira uma gravidez naquele momento, você já tem mais uma ação ali, já vai tudo junto no pacote. Ah, é um pacotinho já com É, benefícios. E aí a gente, nesse campo, a gente vai ter várias opções. A gente tem a questão das pílulas orais, sejam elas combinadas ou pílula só de progesterona. Nós temos os DIUs hormonais, o Mirena, o Calina, temos as injeções, temos uma gama de opção hoje em Vamos dia falar mais. e todos eles servem para tratamento da endometriose. Tá, os anticoncepcionais orais, vou começar com essa dúvida. Tem os que mais rico em estrogênio, tem o mais rico em progesterona. Eu vou no do estrogênio mesmo. O efeito dos dois é o mesmo, né? A gente tem o que a gente chama de combinado, que ele possui progesterona com estrogênio. A gente possui só os de progesterona, certo? Mas no que concerne a endometriose, O efeito é o similar. efeito é similar. A gente não tem superioridade de nenhum, um sobre o outro. Tá, e você falou dos DIUs hormonais. A gente é basicamente o DIU hormonal é um tipo só.
Nós temos dois hoje em dia no mercado, que é o Mirena e o Calina, são dois nomes comerciais, na verdade, da mesma empresa, que são os GIUs que contêm uma progesterona chamada levonorgestrel. O Mirena ele tem uma dose um pouco mais alta, o Calina tem uma dose um pouco mais baixa desse hormônio. O mais preconizado para tratamento da endometriose é o Mirena, nesse caso, porque é o que mais tem estudo, na verdade.